Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Cá estamos nós para mais um dia de análise, hoje a contar para o nosso dia 11 de junho de 2024. Para você que chegou até aqui, seja bem-vindo. A gente pede apenas para que você deixe o seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. 1h10 da manhã temos então Atlético Rafaela contra Estudantes do Rio Quarto. Onde encontramos aqui diante de quem? Estamos aqui diante do sexto contra o 18º colocado da tabela classificativa do campeonato da segunda divisão da Argentina, onde encontramos aqui um Atlético Rafaela, que vem com o histórico de uma vitória, 0 empate e 4 derrotas, marcou 4 golos e sofreu 6. Vai enfrentar os Estudantes do Rio Quarto, que vem com o histórico de uma vitória, um empate e 3 derrotas, marcaram 3 golos e sofreram 5. E em confrontos diretos tivemos 0 vitórias para nenhuma das equipes e 3 empates. E para os nossos dados complementares encontramos o Atlético Rafaela, que perdeu 5 dos últimos 6 jogos e teve ambas marcas em 3 dos últimos 4 e sofreu gol primeiro em 5 dos últimos 6 jogos. Já os Estudantes do Rio venceram 5 dos últimos 5 e marcaram primeiro em 6 dos últimos 7. E em confrontos diretos, o Rafaela ganhou, empatou 3 dos últimos 3 e tiveram menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 3 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar com menos 3.75 e o nosso primeiro número do ID é o número 6. E dito isso, a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 1h15 temos Atlético da Huila contra Tigres, diante do terceiro contra o quarto colocado da tabela classificativa da segunda divisão também, só que agora do campeonato colombiano, onde encontramos aqui o Atlético da Huila, que vem com um histórico de 2 vitórias, 0 empates e 3 derrotas, marcaram 3 golos e sofreram 4. Vão enfrentar os Tigres, que vem com um histórico de 0 vitórias, 0 empates e 5 derrotas, 1 golos apenas marcados e 8 golos sofridos. E em confrontos diretos também, a Huila ganhou 5 vezes, 0 empates, 0 vitórias para os Tigres. Dados complementares. Vemos aqui a Huila, que perdeu 3 dos últimos 4, venceu em casa em 7 dos últimos 8 jogos, teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 5 e a Huila sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4 jogos. Já os Tigres tiveram 6 jogos perdidos nos últimos 6 jogos, tiveram menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5, Tigres perderam fora de casa em 4 dos últimos 6, Tigres sofreram o gol primeiro em 7 dos últimos 8 e Tigres perderam o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 jogos. Então, dito isso, a gente vai fechar também com essa partida com menos 3.75 e pularmos então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. De lembrar que o nosso segundo número do ID é exatamente o número 2. 1h15 ainda, a segunda divisão da Colômbia, temos Real Cartagena contra Orzo Marzo, onde vamos encontrar o primeiro, que é o Orzo Marzo, contra o segundo, que é o Real Cartagena, onde vemos também que o Real de Cartagena vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou 4 golos, sofreu 2, vai enfrentar o Orzo Marzo, que vem com histórico de 4 vitórias, 1 empate e 0 derrotas, 7 golos marcados e apenas 1 golo sofrido. E em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Real de Cartagena, 1 empate e 2 vitórias também para o Orzo Marzo. Dados complementares. A gente encontra aqui o meu sistema um pouquinho lento. Ok, voltou. Cartagena venceu 3 dos últimos 4 jogos. Cartagena venceu em casa em 5 dos últimos 6 jogos. Teve menos de 2 gols e meio em 6 dos últimos 7. E marcou o primeiro em 3 dos últimos 4. Já o Orzo Marzo venceu 6 dos últimos 7. Venceu fora de casa em 3 dos últimos 7. O Orzo Marzo marcou o primeiro em 5 dos últimos 6. E teve menos de 2 gols e meio fora de casa em 10 dos últimos 11 jogos. Já em confrontos diretos, Cartagena ganhou e empatou em 6 dos últimos 8 jogos.
Orzo Março venceu fora de casa em 3 dos últimos 4. Teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5. E Cartagena marcou o primeiro em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida, a gente vai fechar também em menos 3,75. E do nosso terceiro número do ID é o número 7. E desta feita, a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 19 horas e 45. Temos aqui Portugal contra Irlanda. Estamos com a seleção número 6 do ranking da FIFA contra a seleção número 60. Onde vamos encontrar o número 6 que vem com um histórico de 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas. Marcaram 12 golos e sofreram 6. Vão enfrentar a Irlanda, que ocupa a 70ª posição do ranking FIFA, que vem com um histórico de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 3 golos e sofreu 3. E em confrontos diretos, o Portugal ganhou 2 vezes, teve um empate e não teve nenhuma vitória para a Irlanda. Dados complementares, encontramos aqui um Portugal que teve ambas marcam em 3 dos últimos 4 jogos que fez. Teve menos de 3 gols e meio. A Irlanda em 3 dos últimos 4 jogos. Então, Portugal em confrontos diretos ganhou, empatou em 3 dos últimos 3 jogos. Já para essa partida, Portugal ganhou, empate, vinha muito a calhar. Mas também mais de 1,75 vem também muito a calhar para essa partida. O nosso quarto número do ID é o número 7. E dito isso, a gente vai pular para as análises de palpites do jogo seguinte. 19 horas e poucos temos Ramplan Juniors contra Boston River. Segunda divisão é o 5º contra o 6º colocado da tabela classificativa do campeonato. É a primeira divisão do campeonato uruguaio, onde a gente vai encontrar o Ramplan Juniors, que vem com histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 6 golos e sofreu 5. Vai enfrentar o Boston River, que vem com histórico de 4 vitórias, 0 empate e apenas 1 derrota. Marcou 9 golos e sofreu 6, assim que está certo. Em confrontos diretos, o Ramplan não venceu nenhum, teve 3 empates e 2 vitórias para o Boston River. Se vocês puderem ver aqui, temos o Boston River que marcou em todos os últimos 5 jogos. Se ampliarmos um pouco, Boston River marcou. Nos últimos 15 jogos, o Boston River só não marcou em 3. Nos últimos 5 jogos, conforme podemos ver aqui, o Boston River marcou em todos. Mas para essa partida a gente vai aconselhar a ficar com mais de 1,75. O 5º número do nosso ID é o número 7. Desta feita a gente vai pular para as análises de palpite do jogo seguinte. 20 horas em pontos, esse jogo é o máximo. Angola contra Camarões, a minha seleção. A posição da tabela atual, somos os segundos classificados. A nossa posição no ranking da FIFA é 94. Já estivemos bem longe dos 100. Hoje em dia a seleção está a mostrar um desempenho muito considerável em relação àquilo que a gente via nos anos passados, desde 2007 que a gente não viu uma seleção realmente angolana, mas desde o CAN para cá tem mostrado uma melhoria. O treinador tem feito várias adaptações, tem pegado realmente jogadores angolanos que estão fora daqui do país e parece que já há aquela sensação de representar as cores dos palancas negras que a gente tem visto nas nossas televisões. E para esse jogo estamos aqui diante do ranking da FIFA. Angola ocupa a posição 94 contra Camarões, que ocupa a posição 51. Onde vemos Angola, que vem com histórico de 2 vitórias, 1 empates e 2 derrotas. Marcaram 4 golos e sofreram 2. Vão enfrentar Camarões, que vem com histórico de 2 vitórias também, 1 empate e 2 derrotas, 9 golos marcados e 9 golos sofridos. Em confrontos diretos, por incrível que pareça, Angola ganhou 3 vezes, teve 0 empates e 2 vitórias para os Camarões. Para essa partida, saibam que o nosso 6º número do ID é o número 5 e esta partida a gente vai deixar em branco. Você que se sente palanca negra, você que é de Angola, você que apoia a nossa seleção, deixa aqui o seu palpite.
qual resultado a gente poderia esperar deste jogo. O que você gostaria de apostar para estes jogos, baseando-se nos resultados que a nossa seleção tem apresentado então nos últimos jogos. E dito isso, a gente vai partir para a tela cheia para saber então quais resultados obtivemos. Esse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 11 de junho de 2024. Muito bem, cá estamos nós, 1h10, ficamos com Atlético Rafaela contra Estudiante, menos 4 golos nessa partida. Aí 1h15 temos Atlético da Huila contra Tigres, ficamos com exatamente 4 golos, não pode ter 4 golos nessa partida, pode ter quantos golos eles quiserem, menos golos do que isso, mas 4 golos não queremos. Ainda 1h15 temos Real de Cartagena contra Orzo Março, ficamos também 4 golos, não queremos 4 golos nessa partida. E às 19 horas ficamos com Boston River contra Ramplan Júnior, ficamos com Boston River marca nesta partida. E só com isso a gente tem uma odd de 1,50. Não esqueça de deixar o seu like, porque a gente precisa muito desse seu apoio. E o último número do nosso ID, claro, é o número 8. Dito isso, vemo-nos amanhã às mesmas horas, 15 horas em ponto, todos os dias aqui no nosso canal. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banca que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.